Eu nunca vou esquecer a primeira vez que entrei na casa da família Duarte. Era como atravessar uma porta para um lugar onde o tempo tinha desistido de seguir em frente. O relógio na parede marcava 20h14 e nunca mais avançou um segundo sequer. A mesa estava posta com 4 pratos, comida ainda brilhante, como se tivesse sido servida minutos antes, copos cheios, guardanapos dobrados e todas as cadeiras afastadas de maneira abrupta, como se cada pessoa tivesse se levantado ao mesmo tempo e desaparecido. Eu fui chamado para ajudar a registrar a casa, parte de um grupo de voluntários que catalogava imóveis abandonados há anos. Mas aquela casa era diferente. Não estava vandalizada, não havia poeira acumulada, nem sinais de abandono. Era como se alguém tivesse saído e planejado voltar naquela mesma noite. Mas ninguém voltou. Nem naquela noite, nem em nenhuma outra. A sensação que tive ao cruzar a porta foi estranha. Um frio que não combinava com o clima lá fora. Um silêncio que não parecia natural. Silêncio pesado, denso. Silêncio que esconde. E quanto mais caminhava pelos cômodos, mais parecia que eu estava invadindo algo que não deveria. Como se aquela casa ainda estivesse viva. Foi quando notei algo que me deixou arrepiado. Em cima da mesa, ao lado do prato do filho mais novo, havia um garfo caído, como se ele tivesse escorregado da mão no exato momento do desaparecimento. No chão, perto da porta da cozinha, 2 marcas de pés descalços. Marcas pequenas, de uma criança, molhadas, mas não havia água em lugar nenhum. E então percebi que o caso não era apenas um desaparecimento. Era um momento congelado no tempo. E eu estava no meio dele. Antes de continuar, deixa eu te lembrar, esta é uma história 100% inventada. Mas tão detalhada, tão plausível e tão aterrorizante que poderia facilmente ser confundida com um caso real. O tipo de mistério que se espalha em fóruns, discussões e lendas urbanas. E se você está aqui na Dimensão Oculta, aproveita e já deixa o like, se inscreve e comenta de qual cidade você está assistindo. Sua participação mantém esse canal vivo e é o que me permite continuar trazendo histórias como esta. A família Duarte era conhecida na vizinhança. Gente tranquila, rotina previsível, sem conflitos com ninguém. Na noite do desaparecimento, tudo parecia normal. A mãe cozinhou, o pai chegou do trabalho, as crianças brincavam no quintal. 28, segundo o último registro do telefone da filha mais velha, ela tirou uma foto da mesa pronta para postar. 20h14, todas as atividades cessaram. Mensagens não foram lidas. O Wi-Fi foi desligado. E a casa caiu em silêncio. Quando a polícia entrou, encontrou exatamente o que eu vi: comida quente, cadeiras afastadas e nenhum sinal de saída. As portas estavam trancadas por dentro, as janelas fechadas. Nada quebrado, nada levado, só ausência. Uma ausência tão bem organizada que parecia ensaiada. Durante anos, a casa ficou lacrada e ninguém ousou tocar nela. Até o dia em que meu grupo foi autorizado a catalogá-la. Mas, assim que atravessei a porta, senti que havia algo lá dentro esperando para ser notado. Algo que tinha ficado no ar desde aquela noite, parado, imóvel, insistente. E a história, que vou te contar, começa exatamente ali, entre pratos ainda servidos. E o silêncio mais perturbador que já ouvi. Assim que entrei, meu olhar voltou para a mesa. Era a primeira coisa que chamava a atenção. Não parecia cena de crime. Parecia uma fotografia interrompida. 4 pratos cheios de arroz, frango assado, legumes. Copos com suco pela metade. E o detalhe mais inquietante, o vapor subindo levemente da comida, como se o calor estivesse preso ali. Toquei o prato do pai, frio, mas o brilho do molho ainda parecia recente. Como se a aparência tivesse permanecido intacta. Um congelamento visual, mas não térmico. Me aproximei da cadeira da mãe. Estava um pouco inclinada para trás,
como se ela tivesse se levantado rápido demais. A do filho mais novo estava caída no chão. A da filha mais velha estava virada, como se ela tivesse dado meio passo para trás antes de desaparecer. Foi então que notei o relógio. 20h14, os ponteiros imóveis. Mas o mecanismo ainda emitia um som fraco, quase como um tique que nunca completava. O ponteiro tremia, mas não avançava. Meu corpo gelou. No chão, perto da porta da cozinha, vi as pegadas pequenas. Apenas 2, molhadas, como se uma criança tivesse pisado ali segundos antes. Nenhum outro rastro seguia adiante. A água terminava ali. Evaporava ali. A pergunta que ecoava na minha mente era simples. Para onde foram? Como sumiram sem movimentar nada mais? E então ouvi algo, um som quase imperceptível vindo do corredor. Não era passo, não era voz, né? Era algo como um arrastar suave de pano. Mas quando fui até lá, o corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca da sala, mas o som parou exatamente quando cheguei, decidi subir. Cada degrau produzia um eco suave que não parecia combinando com a estrutura da casa. Era como se o ar estivesse mais denso ali dentro. Quando cheguei ao corredor do segundo andar, notei que a porta do quarto das crianças estava entreaberta, empurrei devagar. Tudo estava ali, exatamente como uma noite comum, brinquedos espalhados. Desenhos na parede, uma cama desarrumada e a outra perfeitamente organizada. Mas havia um detalhe que me paralisou: o ventilador de teto ainda girava, devagar, muito devagar. Como se estivesse prestes a parar, mas nunca parasse completamente. No criado mudo, 2 copos d'água, um cheio, um pela metade. No chão, uma meia infantil, não caída, não esquecida. Estava ali como se tivesse sido retirada naquele segundo. O que me deixou inquieto foi algo que percebi ao me aproximar da janela. A cortina balançava levemente, como se alguém tivesse passado correndo segundos antes. Só que a janela estava fechada, travada, não havia vento. E então ouvi um som atrás de mim. Uma risada, baixa, distante, como se viesse de dentro da parede. Girei tão rápido que quase tropecei nos brinquedos. Mas o quarto estava vazio, muito vazio. Um vazio que parecia me observar. E, pela primeira vez na noite, senti que não estava sozinho na casa. O quarto do casal era o mais organizado. A cama feita, as roupas arrumadas, tudo impecável. No criado mudo do pai, um relógio digital travado em 20h14. No da mãe, um livro aberto na página exata onde ela havia parado. O marcador estava na mesa, não dentro do livro. Mas o que me chamou a atenção foram as fotos na parede. Todas perfeitamente alinhadas, só que em cada uma delas, o reflexo do vidro parecia escurecido, como se a luz da sala não conseguisse atingir o centro da imagem. Me aproximei da foto da família reunida. Enquanto eu olhava, tive a impressão, e só a impressão, de que a sombra atrás deles estava mais nítida do que deveria. Como se algo tivesse sido registrado sem querer. Quando toquei o vidro, senti algo que não consigo explicar até hoje. Não frio, não calor. Era como se estivesse vibrando. Uma vibração fraca, mas constante. E então ouvi um sussurro no corredor. Alguém aí? Não era a voz da criança, não era a voz da mãe. Era masculina, muito próxima, muito real. Saí do quarto devagar, tentando controlar o coração batendo no peito. Mas o corredor estava vazio, só as sombras, que pareciam mais longas do que quando passei antes. Desci de novo e fui até a cozinha. Ali estava frio demais. A geladeira aberta à luz interna acesa. Dentro dela, recipientes de comida como se fossem ser usados naquela noite. Mas o mais estranho era a porta dos fundos. Estava trancada pela chave por dentro menos, mas a chave estava caída no chão, a quase 1 metro da fechadura. Como se tivesse sido girada com força e lançada longe. No fogão,
A panela com feijão ainda escurecido, mas com um odor neutro, nem velho, nem fresco. Como se estivesse suspenso no tempo. Quando me aproximei da pia, senti algo, uma gota. Algo caiu na pia com um som seco. Quando olhei, era uma gota de água. Só que não havia infiltração, nem torneira pingando. Era como se tivesse caído do nada. Então a luz piscou 3 vezes. Exatamente 3, sempre 3, e naquele instante, senti um arrepio profundo. Como se alguém estivesse parado atrás de mim quando virei. Nada, mas o cheiro de perfume feminino, muito suave, passou pelo corredor e desapareceu. Foi quando percebi algo que ninguém nunca tinha notado. No relógio da sala menos, aquele travado em 2014, havia uma marca, uma pequena rachadura. E dentro dessa rachadura, um fio de algo preto. Não poeira, não sujeira, parecia tecido. Como se algo tivesse roçado no relógio no momento exato em que ele parou. Me aproximei, tentando entender o que era aquilo. E, então, com o canto da visão, vi movimento, a cadeira do filho mais novo. Ela balançou muito levemente. Não caiu, não arrastou. Só balançou para um lado. E voltou. Como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. E naquele instante, o relógio fez um som, não andou, não voltou, apenas. Tentou um tique preso no tempo. E, atrás de mim, vindo do corredor, ouvi algo que me gelou a alma. Ainda estamos aqui. A voz era perfeita, clara, mas ao mesmo tempo distante, como se viesse de um lugar onde o tempo não passa. Eu não virei. Eu não tive coragem. Saí da casa sem olhar para trás. Fechei a porta devagar, tentando convencer a mim mesmo de que nada daquilo poderia ser real. Mas enquanto caminhava pela calçada, tive a nítida sensação de que alguém estava parado na janela me observando. Não tive coragem de confirmar. Dias depois, tentei explicar ao resto da equipe o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Disseram que a mente cria coisas em ambientes carregados, que a sugestão emocional influencia a percepção. Mas há algo que não consegui ignorar. Desde aquela noite, tenho visto 2014 em relógios, em telas, em painéis, em lugares aleatórios, como se aquele minuto congelado estivesse me seguindo. E às vezes, no silêncio da minha casa, quando o mundo está quieto, sinto o leve cheiro do feijão que nunca terminou de cozinhar. E ouço, de muito longe, o eco de cadeiras sendo afastadas. Sempre 4, sempre rápidas. Sempre como se uma família inteira estivesse se levantando ao mesmo tempo.